Saudações pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, e é muito bom estar com vocês, como sempre. Desde já, muito obrigado pelo vosso tempo e quero fazer-vos lembrar que o nosso podcast está em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple, e também com o nosso parceiro, Rádio Muzangala, em muzangala.com, todas as segundas-feiras às 8 horas. Para hoje, uma convidada muito especial, tem sido muito atenciosa até agora, Wanda Lopes. Wanda, seja bem-vinda ao Clube da Misha. Olá, Tarcísio, muito obrigada pelo teu convite, é realmente um gosto e uma honra estar aqui convosco hoje, obrigada. Muito obrigado, Wanda, pelo tempo que estás a dedicar a nós, pelo investimento que vais fazer connosco e pronto. Claro que sim, obrigada. Vamos a isso. Para começar, Wanda, eu queria que tu te apresentasses para nós. Claro que sim, muito obrigada. Olha, então dizer-te que o meu nome é Wanda, como já me apresentaste, sou de Lisboa e trabalho há vários anos então nesta área da vocação. Estou há 5 anos na área do coaching, mas antes disso eu trabalhei cerca de 10 anos na área social e na área da educação. E foi sobretudo aí que eu trabalhei grande parte da minha vida, ali muito ligada à parte dos bairros sociais, às famílias destruturadas, às pessoas mais carenciadas. Depois estive em Moçambique, onde fiz alguns projetos aqui também já de índole transformacional, estive também como coordenadora de projetos, e foi quando voltei a Portugal, portanto há 5 anos, que senti mesmo muita necessidade, sabes, de mudar. E sentia realmente aqui que tinha que colocar a minha vocação ao serviço de outra forma. E então foi aí que surgiu o coaching. Sim. Ok. Então foi uma jornada para encontrares o caminho, o teu caminho particularmente. Foi uma jornada, sem dúvida. Venho de uma família de origens humildes, portanto também tive que ir aqui trilhando o meu caminho porque muita da minha família não o fez, portanto eu fui fazendo as coisas pela primeira vez, sabes? Assim como ir para um curso superior, ter trabalhado noutro país, em realidades tão diferentes, ter escolhido estas áreas de atuação. E então não tinha propriamente muitas luzes, sabes, que me pudessem guiar, porque eles próprios não passaram por isto. Então eu fui percebendo que havia aqui realmente esta falta de respostas no mercado, não é? Para este lado mais vocacional, e foi por isso que eu decidi vir para esta área. E porque lá está, porque eu passei por essa jornada, seja a nível académico, que não sabia bem para que lado é que havia de ir, qual é que era o curso que devia tirar, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, e então quando é assim torna-se um pouquinho mais difícil, não é? Depois de tu conseguires, e também quando somos jovens é mais difícil percepcionarmos a nossa visão futura, não é? Certo. E então tive aí algumas dificuldades em orientar-me, e os testes vocacionais naquela altura não me ajudaram. Mas eu consegui, felizmente, porque também fui tendo aqui algum guia interior também, e depois também alguma consciência e reflexão sobre as coisas, consegui seguir realmente aquilo que me fazia sentido, e fui muito feliz a trabalhar na área social e da educação, mas depois houve realmente este momento em que eu sentia que precisava de outro desafio profissional, em que sentia que aquilo que estava a fazer já tinha chegado, não tirei a um limite, mas que já não me desafiava, e eu acho que nós necessitamos desse desafio, não é? Até para sentirmos que estamos na nossa melhor performance, e quando isso não existe, parece que estás ali só, não é só... Quase inerte, não é? Era isso, sabes, era isso. Então quando eu voltei para Portugal tive aqui um momento de consciência, e então aí descobri a área de coaching, e foi aí que tirei o meu curso, e agora ajudo pessoas que estão a passar por aquilo que eu passei, entende? Então também é possível criar aqui uma empatia e um rapport realmente que ajudam nestes processos. Pois. O que eu posso dizer é que, pronto, o que me levou até a Wanda foi o fato de ter visto trabalhos, apresentações. Eu fui vendo depoimentos e fui vendo mesmo a profundidade daquilo que faz. E eu senti que há muita sensibilidade, falou do rapport, falou da empatia.
mas acho que também tem que haver uma sensibilidade, uma habilidade para conectar-se às pessoas e realmente buscar aquilo que elas têm dentro de si, não é? Sem dúvida, sim, é preciso existir. Sabes, uma das coisas que nós falamos no coaching e que é muito difícil de fazer e que temos de estar constantemente a praticar é o não julgamento. Certo. Eu, enquanto coach, sabes, tem que ser uma folha em branco. Eu não posso estar a colocar as minhas vivências, as minhas experiências, os meus preconceitos na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa é única e é completamente diferente de mim. Certo. Então aqui, este princípio básico do não julgamento e do respeito é das coisas mais essenciais que eu já vinha a praticar, mas que aqui enquanto coach e coach profissional tenho mesmo que ter, sabes? Então é um trabalho interno, contínuo, que é necessário ter, e eu acho que são estas bases, o não julgamento e o respeito, que depois abrem caminho para a tal sensibilidade que tu estavas a falar. Porque quando eu não estou simultaneamente a comparar o outro comigo, que percebo e respeito que as experiências do outro são realmente do outro, que ele vive de uma forma diferente, que tem um mapa do território diferente do meu, e essa sensibilidade existe, sabes? Mas temos, lá está, primeiro que nos despir dos nossos preconceitos e enquanto coach é realmente um trabalho que se faz não só a nível profissional, como depois também levas esta atitude para o teu lado mais pessoal, não é? Claro. De conseguires olhar as pessoas por aquilo que elas são e não estar sempre a comparar. E é realmente necessário existir esse retirar, não é? Quase, daquilo que são as nossas ideias e deste espaço genuíno para a ideia do outro e estar em presença, sabes? Quando estás a fazer coaching, saberes que estás ali por aquela pessoa e para ouvir aquela pessoa, portanto também tem que existir aqui um autocontrolo daquilo que é o diálogo interno, daquilo que são as emoções internas, até porque muitas das pessoas trazem problemas que nós passamos, não é? E alguns que às vezes estamos a passar e é necessário saber separar as águas e ter essa sensibilidade e essa consciência para conseguirmos ajudar realmente os coaches, que são os clientes de coaching, os coaches que estão ali para usufruir do coaching. Ok. Wanda, eu queria começar por contextualizar, não é? Eu tenho muitas perguntas sobre coaching profissional. Talvez a Wanda tenha também que nos ensinar o que é vocação. Então queria que contextualizasse nesse sentido. Muito bem, então olha, o coaching vocacional, que é aquele onde eu sou especialista, é um subtipo dentro do coaching de carreira. Okay. Dentro do coaching de carreira tu tens vários nichos, entre eles, por exemplo, o coaching das pessoas que se vão aposentar, as recolocações dentro da empresa, pessoas que querem, por exemplo, trabalhar para as suas promoções, ou seja, temos aqui vários subnichos e então a vocação, o coaching vocacional é realmente um subtipo dentro do coaching de carreira. E fizeste aqui uma questão engraçada que é o que é, e muito pertinente, que é o que é a vocação. Nós temos uma ideia errada hoje, no dia de hoje, não é? Que vocação é ir para a faculdade X, tirar o curso Y. Isso não é vocação, isso é o resultado, sabes? Isso é a consequência de nós conhecermos a nossa vocação. Vocação vem da palavra chamamento, não é? Significa chamamento e tem que ver com isso mesmo, tem que ver com tu conheceres os recursos internos, os teus talentos, a tua essência e também os teus limites, obviamente, mas teres aqui esta base de dados tua, sabes, este nível de autoconhecimento e perceberes como é que tu colocas esses recursos ao serviço do mundo. E isso é a vocação, ou seja, é tu realmente conseguires utilizar aquilo que tu tens de único e colocar ao serviço. Simples, não é? Aquilo que nós temos dentro de nós e cabe a nós encontrar, mas eu acho que o grande exercício é realmente exercer a vocação e encontrar a vocação. Como é que as pessoas podem fazer? Porque eu creio que seja esta uma das tarefas principais da Wanda, não é? Claro que sim. Eu
Dynamize facilita aqui processos de coaching, onde depois tenho várias técnicas, várias ferramentas que estão destinadas a estas pessoas que querem procurar a sua vocação. Mas o que é que eu te posso dizer? É que não há propriamente uma fórmula mágica. Okay. Porquê? Até porque cada processo que eu faço é completamente personalizado, porque era aquilo que nós estávamos a falar há pouquinho, da sensibilidade. Cada cliente, cada coach que está à minha frente é diferente. Logo, eu não consigo utilizar as mesmas respostas. Por exemplo, para ti, olha, para o Bruno, não é? Não é possível porque vocês são pessoas diferentes. Logo, o tipo de respostas são diferentes. É claro que há aqui coisas semelhantes. Por onde é que pode começar ou deve começar aqui a nossa busca, a nossa procura pela nossa vocação? É pela quietude, por conseguirmos estar connosco próprios. Portanto, isto tem que ver com o nosso processo de reflexão interna, de conseguir ir mais fundo, sabes? Certo. Porque nós estamos num momento da vida e do mundo atual, não é? Que tudo passa muito depressa, em que há sempre um chamamento fora de nós e raramente nós conseguimos olhar para dentro. Então eu diria que o primeiro passo e aquilo que é fundamental, seja no processo de coaching vocacional, seja mesmo quem está à procura da sua vocação, é conseguir parar e olhar para dentro. Okay? É claro que são necessárias algumas ferramentas, mas muitas vezes nós temos noção daquilo que nós fazemos e de olharmos para o nosso dia-a-dia e perceber, ok, isto que eu fiz faz-me feliz ou não, começa-nos a ajudar, ou seja, tu tens depois também indicadores no teu dia-a-dia que mostram se tu estás a viver o teu propósito ou não, se tu estás alinhado com a tua vocação ou não, ok? Portanto, se nós tivermos este tempo de paragem e de autoanálise, que nem sempre é fácil, não é? É preciso ter alguma maturidade também para o fazer. Mas eu diria que este será o primeiro passo para nós descobrirmos a nossa vocação, sim. Quando a Wanda fala de aspectos como autoconhecimento, passar tempo sozinho, pensar, explorar pensamentos, maturidade emocional, todos esses aspectos selecionam um grupo de pessoas muito pequeno no mundo que nós vivemos hoje, não é? Eu consigo contar nos dedos as pessoas que realmente praticam isso e as pessoas que têm essa maturidade emocional que falei. Que tipo de pessoas é que chega até a Wanda para buscar pelos serviços de auxílio da Wanda? São pessoas que já praticam essa solitude, já praticam esse autoconhecimento, ou são pessoas que estão no outro espectro, assim um bocadinho perdidas, um bocadinho com algum estresse emocional? Olha, posso-te dizer que se calhar aquilo que os meus coaches têm de comum é terem a mente aberta. E isso, tanto aqueles que já têm mais o autoconhecimento de si próprios, como os que se calhar estão mais perdidos, têm isso em comum, o quererem realmente trabalhar e ter uma mente aberta. Mas depois chegam pessoas com perfis muito diferentes, como tu estavas a dizer. Eu também trabalho com jovens que vão para o ensino superior e estão aqui a descobrir a sua vocação académica, e trabalho também com empreendedores e adultos que estão a descobrir a sua vocação profissional, não é? Portanto, como tu imaginas, estão em ciclos diferentes, em fases diferentes, níveis de maturidade diferentes. Portanto, nos jovens, sim, realmente estão mais perdidos, normalmente estão mais ansiosos, mais nervosos, porque ainda para mais estão em fases diferentes, não é? Quanto aos adultos, tenho trabalhado com vários e de várias áreas, tenho trabalhado desde consultores, tenho trabalhado também com médicos, tenho trabalhado com criativos, com militares, ou seja, aqui são pessoas muito diferentes, o que também depois traz uma experiência muito rica, não é? Porque eu depois acabo sempre também por aprender tanto, e já encontrei um pouco de tudo. Já encontrei pessoas com nível de autoconhecimento e que já há algum tempo trabalhavam aqui neste seu aprofundamento e vieram ter comigo por a sua iniciativa, sabes, de quererem perceber melhor qual era o seu propósito, de perceberem como é que podem ainda desenvolver mais as suas competências e estar ainda mais alinhados com a sua vocação, ou seja, já estavam no caminho, mas queriam um boost. E também tive outras pessoas que chegaram ao pé de mim
completamente desmotivadas, que já não tinham qualquer significado na sua profissão, na atividade laboral que estavam a fazer, e que me procuraram mesmo porque já não aguentavam. Imagina, já acompanhei pessoas também em burnouts, isto sempre obviamente acompanhada, e os meus clientes, quando vêm com este tipo de patologias, são também acompanhados por terapeutas, porque eu não sou terapeuta, está bem? Portanto, isto é sempre um trabalho multidisciplinar, mas imagina, tenho acompanhado pessoas com burnouts, pessoas com um nível de stress gigante, e porquê é que eu vejo isto a acontecer? Porque a pessoa está muito longe da sua vocação, ou seja, está a fazer algo que não o permite ser ele próprio. Okay. E então aqui o que é que existe com estas pessoas que vêm neste estado é um redescobrir da vocação. Porquê é que eu faço isto? O que é que me motivou? O que é que me faz sentido agora? Quais é que são as minhas competências? Então fazemos aqui um redescobrir, sabes? E este momento também acaba por ser muito mágico quase, porque é a pessoa voltar a encontrar-se. Okay. E isto é impagável, como deves imaginar, e abre-nos aqui imensas portas de trabalho. O Clube da Misha é um podcast fundamentalmente financeiro. Nós não temos pudor em falar de dinheiro, falar de metas financeiras, património. Ótimo. A Wanda tem muitas pessoas que chegam até si com esse objetivo. Olha, quero me emancipar financeiramente, eu quero reorganizar, alcançar metas financeiras maiores. Muitas destas pessoas querem colocar a sua vocação para terem o seu rendimento, para aumentarem o seu rendimento, ou seja, quando me procuram e a nível financeiro querem aumentar, querem exponenciar aquilo que fazem, tendo como recurso a sua vocação, ok? Mas também já trabalhei anteriormente e tenho trabalhado com várias pessoas, porque é interessante que eu vou trabalhando, e aqui um dos perfis com que eu trabalho muito são pessoas que estão em transição de carreira e mesmo de área de trabalho, ok? Portanto, eu trabalho muito com pessoas que de alguma forma querem mudar a sua área, e obviamente que aqui a questão da segurança financeira é uma das principais necessidades, não é? É um dos principais receios de arriscar e de fazer algo diferente. Portanto, tenho acompanhado várias pessoas que querem potenciar aquilo que já fazem as suas atividades através da vocação, e por outro lado tenho aqui pessoas que querem ter uma rentabilidade financeira através de outra atividade que os faça mais felizes. Certo. Portanto, estes são os dois pedidos dentro da área financeira que eu mais tenho tido, sim. Ok. A minha próxima pergunta seria falar um pouquinho sobre quais são os resultados, mas a Wanda mencionou, por exemplo, o fato do redescobrimento, da renovação das energias e a renovação o renascimento, como disse bem. Sim. Mas eu queria, pronto, estes são os resultados, e a Wanda também mencionou há pouco que não existe um processo único, que depende muito da situação que a pessoa chega, do perfil da pessoa e tudo mais. Mas as técnicas principais, eu acho que passa sempre por um processo de auscultação, um processo de acompanhamento, é um processo em que a pessoa se autodescreve. Eu faço uma sessão diagnóstica antes de avançar para o processo em si. Porquê? Porque isto permite-me conhecer o meu futuro coachee, permite-me perceber qual é que é o perfil, os seus objetivos, para depois eu poder desenhar um plano à medida, não é? Porque imagina que é uma pessoa que de alguma forma é uma pessoa muito prática e coloca as coisas em ação. Então vai ser uma pessoa que se calhar precisa de menos sessões, porque é uma pessoa muito ativa. Agora imagina que é uma pessoa mais reservada, que precisa de mais tempo para confiar, para aprofundar, e está tudo bem, porque somos todos diferentes. Mas esta pessoa provavelmente, para chegar aos seus resultados, pode precisar de algumas mais sessões. Certo. Ou imagina que estamos a falar de um objetivo micro, ou então do objetivo macro. É claro que também vamos ter que desenhar aqui este processo de formas diferentes. Mas aqui a principal técnica do coaching e aquilo que se usa realmente no coaching é o questionamento, é o método socrático. Um bom coach é alguém que sabe fazer boas perguntas no tempo certo. E às vezes é isto que traz os maiores insights. E sabes que eu fui coachee também, antes de ser coach, eu própria também passei por esta experiência, e ainda hoje em dia tenho um coach, não é? Porque eu também tenho os meus objetivos, também tenho o meu processo de desenvolvimento pessoal e também preciso de apoio nesta área, obviamente. E sabes que quando eu fiz aqui o meu processo de coaching e depois de mentoria para a Federação,
muitos dos insights eu tive porque me fizeram a pergunta certa na hora certa. Certo. E um bom processo de coaching é isto mesmo, é baseado em boas perguntas. A Wanda falou, por exemplo, do desafio que é trabalhar com jovens e pronto, todos nós lidamos com pessoas mais jovens que nós e tudo mais, não que eu seja muito adulto nesse sentido, mas pronto, os jovens de hoje vivem num mundo muito acelerado. Há quem diga que os jovens têm um espectro de atenção muito curto. Há quem diga que os jovens não conseguem, os não são jovens, mas por exemplo os adultos de hoje não conseguem ficar 2 horas sem pegar o telefone, o telemóvel, sem olhar para as redes sociais e tudo mais. Como é que é ensinar coaching vocacional num mundo como hoje, ou com pessoas que se comportam dessa natureza? É um desafio, sabes? Vou só trocar aqui a palavra ensinar por facilitar, está bem? Porque aquilo que eu faço é facilitar processos. É realmente um desafio, porque leva o seu tempo até a pessoa perceber que tem ali um espaço seguro, que tem um espaço onde, para além de fazer, porque é aquilo que o mundo externo nos pede muito, é fazer, mostrar tarefas, sabes? Tanto que nós ligamos a performance ao fazer muitas tarefas, ao multitasking e coisas assim do género, não é? Quando na realidade eles percebem que aquele é um sítio também para ser. Então desligar aqui as pessoas do fazer, sabes, só do externo, e ligar aqui também o ser e do interno, pode levar o seu tempo. Mas a partir do momento em que a pessoa também entra ali na primeira sessão com este compromisso de trabalhar no seu autodesenvolvimento, que obviamente passa sempre por aprofundar o seu eu e a sua essência, não é? Portanto, porque no coaching nós costumamos até fazer aqui a comparação, não é, com o GPS. No coaching tu vens para atingir objetivos, seja melhorar a tua performance, seja a tua qualidade financeira, seja aqui descobrir a tua vocação e o teu propósito. Tu tens um objetivo, não é? Portanto, imagina, se eu quero ir de Lisboa ao Porto, eu ponho Porto no GPS. Mas se eu não disser ao GPS que eu vou de Lisboa, ele não me vai saber enviar lá. Claro. Entendes? Então aqui é a mesma coisa, passa sempre por esse processo e por essa primeira fase de descobrir o eu, saber onde é que eu estou. E a verdade é que quando alguém vai para um processo de coaching também tem que ter essa abertura, e é por isso que existe esta sessão anterior, esta sessão de diagnóstico, para também perceber se a pessoa vai mesmo fazer coaching e se está na altura e se está preparada, porque também é necessário estar preparado, porque coaching também é necessário coragem, não é? Coaching é ação, é pegarmos naquilo que nós queremos da nossa vida e começar a fazer, não é? Então também é preciso coragem, é preciso compromisso, e há essa avaliação também nesta sessão de diagnóstico. E depois, conhecendo o perfil, podemos sempre adaptar algumas ferramentas ou fazer a tal pergunta certa no momento certo, para dar esta motivação, para a pessoa então perceber: eu estou num espaço seguro, eu tenho tempo, eu posso me desligar do resto, que está tudo bem. Ou seja, ajudar também a pessoa aqui, através das ferramentas do coaching, a desligar-se do resto e a ligar-se a si própria. Isto depois vai acontecendo, ou seja, é claro que é uma aprendizagem, é claro que por vezes temos que repraticar, não é? Até eu própria, eu falo por mim, muitas vezes tenho que voltar a estar centrada, mas depois isto com o processo de coaching acaba por ganhar a sua fluidez. A Wanda disse que já esteve em Moçambique, então conhece bem a realidade dos países africanos. Angola partilha de uma realidade muito semelhante à de Moçambique. Eu falo isso porque muitas pessoas vivem num contexto de sobrevivência, de fazer o que tem que ser feito, sem ter abertura para explorar essa dimensão da vocação, essa dimensão da paixão. Não estou a dizer que devemos todos viver daquilo que temos paixão, aquilo que nos dá prazer. Claro que há sempre um componente de sacrifício, entre aspas, fazer o que tem que ser feito para depois fazer o que se quer fazer, não é? Mas como é que a Wanda vê essa questão? Eu particularmente sou alguém que não acredita que buscar aquilo que nos dá paixão é o caminho certo. Eu acredito descobrir a paixão dentro daquilo que nós temos, não é? Mas como é que a Wanda vê essa questão?
É interessante, é muito interessante esta questão que tu estás a colocar, porque eu consigo ver dos dois lados. Ok. Ou seja, eu consigo ver alguém que está a fazer algo, até porque já tive clientes e coaches assim, que estavam mesmo muito mal e, como te disse, já a terem patologias, não é? Portanto, isto significa que algo não está a funcionar mesmo bem, e aí muitas vezes pode significar o ir à procura da sua paixão, da sua vocação e trabalhar a partir disso. Certo. Porque o que estava a fazer anteriormente não era saudável, não era sustentável. Mas também eu vejo o outro lado que tu me estás a dizer, que é, nós temos uma envolvência, nós temos um contexto, e como é que eu posso ir buscar as minhas competências e fazer um match com esse contexto, não é? Okay. Porque nós não nos podemos esquecer que nós estamos ligados, nós vivemos todos em rede, não é? Nós vivemos aqui uma relação não só pessoal, como económica, como social, de codependência, não é? Nós estamos aqui todos e vivemos num mundo de co-construção. Então eu acho que é possível trabalhar as duas vertentes, depende um pouco daquilo que o próprio coach, o próprio cliente tem como os seus desafios pessoais. Okay. Se vier alguém que realmente está completamente desalinhado daquilo que é o seu propósito de vida, tu vais perceber, não é, que lá está, começa-se a transformar em patologia. Isso não é de todo saudável ou sustentável, e aí se calhar temos que ir ao contrário e procurar a sua paixão, a sua vocação e trabalhar a partir daí. Mas também o contrário, mas nós não nos podemos esquecer que nós, trabalhando a nossa vocação e a nossa paixão, aquilo que nós queremos trabalhar, nós dependemos sempre daquilo que está exterior a nós. Claro. Não é? Portanto, há sempre esta relação. A questão é como é que nós o podemos trabalhar e qual é que é o plano. Mas também é muito possível e também é uma das coisas que se faz aqui muito, até quando estamos a falar de performance profissional, de chegar a objetivos, a metas, estamos aqui a falar de dentro daquilo que eu faço, como é que eu consigo colocar as minhas competências a favor deste trabalho, a favor disto que eu faço cotidianamente. E aí o que é que acontece? A tua produtividade obviamente vai aumentar, porque tu consegues ligar aquilo que estás a fazer, por exemplo, a cultura, os valores da empresa, à pessoa que tu és. Então também é possível fazer esse match. E lá está, passa mais uma vez pela descoberta, porque seja na primeira ou na segunda versão, há sempre aqui duas coisas que tu reparares em comum, que é o autoconhecimento, que se eu reconheço e potencio as minhas competências, e o match que eu faço com o mundo exterior do mercado de trabalho, seja enquanto freelancer, seja enquanto trabalhador por conta de outrem, seja numa empresa, seja enquanto gestor. Portanto, existem sempre estas duas questões, que é a vocação, como eu te disse no início, é nós conhecermos as nossas competências e pôr ao serviço do outro. Então existe sempre o eu e o outro. Pois. E uma coisa também que eu vou daqui a pouco entrar aqui num modo de consultoria gratuita contigo, Wanda, porque não sei se entra. Pois, há muitas coisas. Eu já vi no site que tens uma sessão grátis, então acho que vou usar a minha já. Algumas coisas vais falando, eu vou encaixando com a minha jornada própria. De novo, não que eu já esteja de todo evoluído nesse sentido, mas eu também passei por uma transformação. E houve uma altura que eu descobri, do ponto de vista profissional, o como e o porquê. Durante muito tempo estive focado no como fazer, como atingir metas, como tornar melhor, como satisfazer a supervisão e tudo mais. E depois de um tempo comecei a me apoiar mais no porquê. Porquê que tenho que fazer isso? Porquê? E só aí é que eu vi, realmente comecei a ver uma fotografia maior, que o porquê respondia a questões mais internas. Se era realmente aquilo que eu queria para mim, como é que eu me via no futuro, se era realmente a tal vocação que a Wanda falou. Será realmente o caminho para encontrar a tal vocação. Então essa transição do como para o porquê, para mim foi um dos pontos chaves da minha ascensão em direção ao meu propósito. Não, eu ia dizer que estás a fazer aqui uma ligação muito interessante àquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é o como é o fazer, não é? E o porquê é o ser, aquilo que está ligado a nós. Exatamente. Então, ou seja, tu conseguiste ter esse nível de reflexão e de capacidade
de perceberes, ok, do passar do fazer ao ser. Portanto, e a partir daí tu viste uma evolução, não foi? Muito, muito grande, muito grande. Renovou todas as energias e redefiniu a visão. Foi um processo poderoso mesmo. Fantástico, ou seja, isso é o melhor testemunho que tu podes também dar aqui, sabes, da tua própria experiência, que é realmente isso, sabes, que é do voltar a nós e deste autoconhecimento. Desculpa ter-te quebrado aqui o teu raciocínio, mas fez-me todo o sentido de tu teres trazido isso para aqui, daí estás também aqui a falar da importância, não é, do próprio autoconhecimento e da autoanálise. Fantástico, fantástico. E pronto, eu vou agora emendar aqui um bocadinho com o próximo tópico, que é o propósito. E o tal propósito, Wanda? O que é e como é que nós encontramos? Nascemos com propósito, criamos o propósito, como é que a Wanda vê isso? Olha, eu tenho aqui uma visão que acaba por ser muito pessoal, não é? Daquilo que é o propósito. É claro que eu tenho lido imenso sobre isso. E agora também já encontramos algumas ferramentas, não é? E vou aproveitar se calhar até para introduzir duas ferramentas aqui, que algumas das pessoas que nos estão a ouvir até podem utilizar para trabalharem o seu propósito. Uma delas é o Golden Circle, o círculo dourado do Simon Sinek, e ele fala mesmo disso, do porquê, para quê, como. Então tu descobrindo qual é que é o teu círculo dourado, tu vais estar mais alinhado com a tua vocação, vais estar mais alinhado com o teu propósito de vida, sabes? Portanto, esta é uma ferramenta muito, muito útil e é interessante tu conseguiste lá chegar a alguns dos passos por iniciativa própria, portanto mostra aí também o teu nível de compromisso. Outra das ferramentas, e que é um pouco mais recente aqui, que chegou aqui à cultura ocidental, mas que já existe há alguns anos, que é o Ikigai, que é um método japonês que nos ajuda aqui também a encontrar o nosso propósito. E então vê aqui a tua ligação entre a missão, a tua paixão, profissão, vocação, e depois tem aqui alguns tópicos que te ajudam a refletir até chegares ao teu Ikigai, que na realidade é aquilo que é o teu propósito. Portanto, deixa que estas duas ferramentas são ferramentas de pesquisa fácil. Se for à internet, conseguem encontrar e conseguem já começar a trabalhar no vosso propósito. Ok, bem visto. Agora, o que é o propósito? O propósito, tu fizeste uma pergunta interessante, que é se nós nascemos com ele ou se vamos construindo. Eu acredito que existem as duas vertentes. E sabes que no coaching não existem certos nem errados, e na vida, não é? Não existem certos nem errados, existem perspectivas. Portanto, eu conheço aqui pessoas, ou exemplos de pessoas que vão construindo o seu propósito, ou seja, ao longo da sua vida vão passando por várias fases e vão moldando o seu propósito àquilo que também são as necessidades, as suas próprias necessidades e as necessidades dos outros, ou seja, vão co-construindo o seu propósito à medida que a sua vida avança. Okay? E isto aqui é provavelmente a forma de propósito mais global e mais geral que todos nós temos. E depois tu também vês que existem pessoas que nascem já com aquele propósito, que desde crianças, por exemplo, eu quero ser médico, e desde criança, e depois seguiu para a faculdade e hoje em dia é médico e é mesmo feliz a ajudar as pessoas dessa forma. E depois também tens grandes exemplos, como por exemplo Nelson Mandela, a Madre Teresa, que são pessoas que tiveram um propósito, não é, de vida, e que sempre o fizeram. Ou seja, podes encontrar aqui pessoas que estão nas duas posições, que estão nas duas vertentes. Agora, porque depois tu também vês aquelas pessoas que andam meio perdidas, que estão à procura, querem orientar a sua bússola, não é? Imagina o que era dizeres, ok, se não nasceste com propósito, tu não tens propósito, não é? Seria muito limitador. O que é que acontece? Normalmente nós temos aquilo que são a nossa essência, que está muito ligado também ao nosso propósito e à nossa vocação, e é um bocadinho isso. O propósito está ligado com aquilo que nós queremos fazer, podemos fazer de diferente no mundo, com aquilo que é a nossa essência base, que são os nossos valores, que é aquilo que realmente constrói a pessoa que nós somos. Então há sempre esta ligação do externo com o interno, do eu com os outros e daquilo que nos circula. Então este é o meu conceito de propósito, e dentro daquilo que eu tenho lido vai também um bocadinho ao encontro portanto há aquele propósito
mais global e que nós associamos muito a grandes figuras, não é? Como eu há bocadinho estive a mencionar, e depois existe aqui um propósito global que vai se subdividindo em propósitos consoante a fase de vida que nós estamos. Claro. Não sei se fez sentido. Não, claro, fez todo sentido. Eu ia acrescentar que para mim particularmente, no início, né, quando iniciei a jornada, havia muito a visão de fazer, de desenvolver e tudo mais, do meio, pronto. Havia a visão do meio, não é que, pronto, olha, tinha que me tornar, tinha que adquirir essas competências e, pronto, alcançar essas metas e tudo mais. E depois comecei a olhar mais para frente e comecei a pensar mais no fim, de que o meio não importa muito. Nós podemos ser, por exemplo, profissionais, podemos ser atletas, podemos ser artistas, músicos, o que quer que seja, mas os propósitos acho que se alinham-se muito. Por exemplo, há pessoas que querem ser a melhor versão delas mesmas, outras pessoas querem atingir, alcançar o máximo de pessoas, tocar o máximo de vidas na sua jornada. Os outros querem, pronto, juntar património e alcançar metas financeiras ou metas de propriedade física. Mas o caminho, no fim do dia, pode ser o caminho A ou o caminho B. Eu, por exemplo, fiz isso. Eu senti no passado que queria tocar vidas de muitas pessoas de outras formas, não é? E pronto, não vou dizer que me frustrei, mas pronto, não consegui encontrar os resultados que eu buscava. Então o que fiz foi uma introspeção, não é? A energia toda que estava a ser posta para fora, comecei a pôr para dentro e o processo começou a ser de dentro para fora. Então, primeiro, capacitar a mim mesmo, crescer a mim mesmo, tornar-me uma pessoa maior, e depois quando olhasse para o propósito ou para os meios, olhava com uma visão muito evoluída e comecei a atingir metas muito maiores com essa mudança de posicionamento. Paradigma, não é? Paradigma, Fantástico. Pois, porque conseguiste perceber qual é que era o teu propósito e perceberes aqui junto das tuas competências, não é? Ou seja, mergulhaste dentro, conseguiste perceber quais é que eram as tuas competências, ok, como é que tu consegues colocar isso realmente depois em prática, não é? Mas primeiro sendo. E quando nós fazemos isso realmente, aqui os níveis seja de motivação pessoal, seja de realização profissional, seja de performance, seja das partes mais técnicas, tu vês aqui um resultado e vês um impacto gigantesco. Ou seja, eu acho que uma coisa não existe sem a outra, sinceramente. Acho que não existe aqui o lado mais, e sendo que estás aqui também este podcast de finanças, não é? Ou seja, tu vês também até mesmo a esse nível, tudo potenciado, quando tu tens um colaborador, quando tu sabes porque é que o estás a fazer, não é? E seja em que área da vida for, seja qualquer que seja a tua atividade profissional, se tu estiveres bem alinhado com aquilo que tu realmente queres, depois podes ir mudando as estratégias, não é? Depois vais mudando, vais aperfeiçoando, vais limando, quando aquilo deixa de fazer sentido, consegues reposicionar-te, mas lá está, continuando a tocar o máximo de pessoas possível, porque é isso que tu queres fazer, não é? Isso é realmente aqui o essencial, é mesmo o essencial. Pois. E quanto ao desenvolvimento de carreiras, né? Eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e acho que o conceito de carreira é quando a pessoa consegue encontrar um caminho para o seu propósito e começa a casar esse prazer de percorrer o tal caminho, não é? Como é que a Wanda vê? Porque agora eu quero entrar numa questão de performance. Falei há pouco, tornar-se uma versão melhor de si mesmo para começar a capitalizar em bons resultados. Qual é que a Wanda acha que é o caminho para começar essa jornada? Sabes, estás-me aqui a falar de alguns conceitos que têm mudado nos últimos anos, não é? E ainda o ano passado eu estive num fórum mundial de líderes e veio uma das professoras e das pessoas mais reconhecidas que trabalha este tópico, que é a Lisa Granton, e ela estava-nos a dizer que nós só conseguimos fazer previsões de mercado
há 2 anos, não é? E ela também, dentro deste conceito do mundo do trabalho, ela estava-nos a explicar que o próprio conceito de carreira está a ser modificado, não é? Porque se nós olharmos para umas gerações anteriores, o que é que se pretendia? Nós, claro, cada um com o seu estilo de vida, com a sua forma de estar, mas muito daquilo que se pretendia era nós íamos tirar o nosso curso, depois íamos para estagiários, depois para júniores, depois para especialistas, depois para séniores, depois para diretores, e era um bocadinho isso. E hoje em dia tu vês muitas pessoas que, mais do que esse lado empresarial, querem desafiar-se a si próprios. Houve realmente aqui essa mudança de paradigma no mercado global, que deixa de ter tanto só a necessidade de escalar a nível empresarial, mas e também aqui a nível daquilo que são as próprias necessidades da pessoa, a experiência, se aquele trabalho traz uma experiência que está alinhada com o seu propósito, e depois se a vem ou não desafiar, se leva a quebrar os limites, lá está, como tu estavas como usaste, a ser a sua melhor versão, não é? Portanto, a dar o melhor de si. E um aspecto que eu levantei antes de iniciarmos a gravação offline, eu disse que, pronto, nós na vida, né, estamos sempre um pouquinho emancipados em relação a umas pessoas e menos das outras, não é? E pronto, sempre que cruzamos com alguém que não tem ainda algum aspecto que nós já temos do ponto de vista de emancipação, da visão, nós queremos sempre trazer para que a pessoa se junte a nós, queremos partilhar, queremos auxiliar a pessoa a descobrir aquilo que nós já sabemos. Mas só que há sempre uma resistência, né? Eu sinto que as pessoas que mais precisam são as pessoas que têm mais resistência a entrar nesse mundo da emancipação pessoal, da desenvolvimento pessoal. Como é que a Wanda lida com isso? Eu sei que, pronto, as pessoas que vão ter consigo já têm uma predisposição a essa mudança, ainda que tenham sido encaminhadas, como disse no início. Mas do ponto de vista mais inclusivo, quando, por exemplo, está no dia a dia, como é que é tentar ensinar coisas para uma pessoa que não quer aprender? Pronto, uma pergunta assim mais direta. Claro, eu, como estávamos a falar aqui há pouquinho, eu, enquanto coach, tenho que colocar aquilo que são os meus julgamentos e os meus preconceitos de parte, não é? Portanto, eu não posso olhar para a pessoa a pensar que ela precisa de algo porque eu assim o vi. Ou seja, se a pessoa me der algum tipo de indicadores que seria benéfico para ela ter um processo de desenvolvimento humano, seja ele coaching ou seja outro tipo de acompanhamento, se a pessoa me transmitir de alguma forma essa necessidade, aí eu coloco, lá está, vou buscar o respeito, não é, mais uma vez, aquela empatia, e devolvo essa questão à pessoa. Ok, tu estás-me a dizer isto, então de que forma é que nós podemos trabalhar essa questão? Okay? Como é que eu te posso ajudar nesta questão? Ou seja, aqui, em vez de eu tentar... não queria utilizar a palavra apoderar-me, mas foi agora a que me surgiu. Em vez de querer apoderar-me das necessidades e daquilo que é a percepção da outra pessoa, é devolver-lhe isso. Se a pessoa está a falar comigo e está a desabafar e de alguma forma me transmitiu isso, devolver-lhe. Olha, então eu percebi pelo que tu me tiveste a dizer, sentes desta forma e gostavas de desenvolver isto em ti. Então como é que nós podemos fazer isso? Como é que tu podes fazer isso? Que soluções é que tu encontras? Okay? Se a pessoa se mostrar disponível, podemos sempre recorrer, olha, eu li este livro, eu li aquele artigo, olha, queres ver este vídeo no YouTube? E é sempre uma forma também de começar a quebrar algumas resistências que essa pessoa possa ter. Porque tudo aquilo que é novo, por mais que nós não saibamos, nem que seja lá no nosso inconsciente, tem algum tipo de resistência, porque é novo, nós não passamos, nós não temos mecanismos para atuar, não é? E então todos nós podemos, e é natural, sentir alguma resistência perante alguma coisa, e está tudo bem. Temos é que encontrar formas, e então aqui, quando alguém, seja um amigo, algum familiar meu que de alguma forma tem alguma necessidade, eu tento sempre devolver, ok, então tu estás-me a dizer isto, o que é que vamos fazer em relação a isso, não é?
E logo daí é diferente de ser eu a dizer à pessoa, a alertar a pessoa para aquele momento, estás a perceber? Em vez de ser eu a alertar que a pessoa tem aquela necessidade, espelhar, devolver. E aí sabes que é uma técnica logo muito, muito eficaz. Porque não és tu que estás a dizer, é a própria pessoa. A Wanda então a pessoa de alguma forma, como disse, não foi? Exatamente, sabes? Então isto é uma técnica que nós podemos utilizar com as pessoas que estão à nossa volta e que de alguma forma podem desabafar connosco. Olha, eu preciso mesmo de aumentar os meus rendimentos para estar mais confortável, ou porque tenho um objetivo X, ou porque tenho um sonho Y. Olha, eu estou aqui com umas dificuldades de foco na gestão de tempo, como é que eu melhoro isto? Eu preciso melhorar as minhas competências para me sentir mais confiante. E aí, ok, então estás-me a dizer isso, acabaste agora de me dizer que precisas disto e disto. Olha, o que é que podes fazer? Como é que eu te posso ajudar? E também mostrar apoio, não é? E suporte, não julgando, de alguma forma. E então isto é uma técnica muito boa. Outra das questões, quando nós percebemos que quando alguém nos diz, não é? Porque não basta perceber, temos mesmo que ter a certeza que a pessoa tem aquela necessidade, porque às vezes nós podemos estar a querer ajudar alguém que não quer ou não está preparado, ou nós entendemos mal, que na realidade não precisa. Então quando nós temos a certeza que essa pessoa de alguma forma está a identificar uma necessidade e que precisa da nossa ajuda, que nós achamos, lá está, oferecer um livro, enviar um artigo que possa ser interessante. Se estamos a ver um vídeo no YouTube e lembramos daquela pessoa, poder enviar, ou seja, para a pessoa também perceber que estamos a querer suportar, ou seja, estamos a dar suporte, estamos a apoiar, não estamos de todo a julgar ou a minimizar ou a inferiorizar, entendes? Eu acho que esta questão, sabes, do não julgamento e do respeito é sempre muito importante, principalmente quando temos pessoas resistentes, não é? E todos nós já passámos por momentos em que estávamos resistentes e nós sabemos como é que é difícil, não é? Tirarmos de lá, e enquanto mais dizem tu estás a ser resistente e tu não estás a ver e tu estás a ser cabeça dura, mais nós somos. Então aqui um bocadinho aqui um bocadinho a ideia é utilizar outro tipo de estratégias. Depois, relativamente ao coaching, e aqui eu tenho muitas pessoas, a maior parte das pessoas que vêm ter comigo são por referência, ou seja, ou é os jovens que são os pais que de alguma forma, os pais e as famílias que encaminham os seus jovens das suas famílias, e que normalmente os pais e as famílias têm mais resistências do que os jovens, e isto eu posso te dizer, ou seja, há ali muitos receios, muitos obstáculos que depois na sessão de diagnóstico acabam por se desconstruir todos, não é? Porque o jovem percebe também qual é que é a dinâmica e aquilo que se pretende que é o melhor para ele. E depois aqui nos adultos, normalmente quando tem algumas resistências, e isto eu coloco logo na sessão de diagnóstico, é que o coaching, se for uma relação de confiança e sincera, sendo que a pessoa não tem contato de todo, está bem? A pessoa tem direito à sua privacidade, ao seu espaço, à sua forma de fazer, eu estou lá só para facilitar. O coach domina o processo e o coach domina o conteúdo, portanto eu só estou ali para facilitar. Mas uma das coisas que eu saliento é, se for baseado numa relação de confiança e de sinceridade, é claro que os resultados vão ser potenciados. Portanto, é o melhor para si, não é? Para o cliente. E se eventualmente eu sentir que algo não está a correr, de alguma forma, eu com certeza que vou comunicar. Portanto, eu peço que façam o mesmo comigo. E então, quando nós abrimos este leque de opções, tu vês as resistências a cair. Porquê? Porque tu estás de igual para igual, não é? E eu acho que isto aqui pode ajudar muito a quebrar estas resistências e claro que todos nós precisamos trabalhar no nosso autodesenvolvimento e no nosso autoconhecimento também, e é algo que eu faço e é contínuo, não é? Porque, ou seja, não vai haver um momento em que eu olho para mim e vou dizer, já trabalhei tudo que eu preciso. Porque nós vamos passando por desafios diferentes na vida e vamos precisando de ferramentas diferentes. O bonito e o bom disto é nós sabermos que existem vários profissionais, várias pessoas e termos também nós a abertura para trabalharmos. E quando temos alguém ao nosso lado que nós queremos muito ajudar, perceber se realmente essa pessoa precisa de ajuda, respeitando-a e tentando algumas dessas estratégias. Pois é. E eu confesso que, pronto, nessa questão de querer contribuir para que os outros, né, se emancipem como nós, existe um componente também de projetar nos outros aquilo que nós temos em nós, não é? Que talvez não seja o melhor para o outro e tudo mais. Então, falou muito bem a Wanda em relação ao autoconhecimento e uma questão de respeito e pronto, de conhecer-se a si antes de querer. Tem que ser realmente um processo bem guiado. A Wanda tocou num aspecto fundamental.
Perto de terminar, mais dois aspectos que eu queria tocar. O primeiro seria do ponto, pronto, eu não quero entrar em aspectos psicológicos, mas pronto, do ponto de vista do equilíbrio emocional, como é que eu vou dizer? A estrutura física, não quero dizer posses, nem estrutura, mas estou a dizer aquilo que a pessoa tem, não é? Estabilidade financeira, pronto. A estabilidade financeira joga um aspecto tem um peso muito grande naquilo que é o equilíbrio emocional da pessoa. Imagina uma pessoa que é esclarecida, que pronto, tem facilidade em comunicar-se e entende o mundo, mas que ainda não se resolveu do ponto de vista estrutural. Essa pessoa tem uma desenvoltura normal, não tem a tal ansiedade de que a Wanda falou, não tem algum estresse adicionado. Estou a falar no contexto do mundo de hoje. Eu estou a tentar projetar aqui uma resposta, mas estão a vir várias respostas e eu vou tentar tornar isto um raciocínio que faça sentido para todos que me estão a ouvir. Ou seja, aqui as condições, não é, que a pessoa tem, se pode ou não impactar naquilo que é o desenvolvimento da pessoa. Certo, exatamente. Sabes que eu já vi várias coisas e já acompanhei pessoas muito diferentes. Então, quem não tem tantas possibilidades, tantas condições, tantas oportunidades, não é? Provavelmente tem mais dificuldade, certo, porque o seu leque e os seus caminhos acabam por estar reduzidos. Certo. Então o seu nível de esforço provavelmente tem que ser maior. Certo. Mas também já vi várias pessoas com muitas condições, mas que não as souberam aproveitar. Exato. E que de alguma forma tinham vários caminhos e acabaram sempre por ir para aquele que não era o mais frutuoso para si próprio e o mais gratificante. Certo. Portanto, aqui, o teres muitos leques ou poucos leques de caminhos e de condições depende mais daquilo que tu vais fazer, porque tu podes ter muitas condições e não saberes o que fazer com elas e não teres esse nível de consciência, como podes ter poucas condições, mas teres um nível de esforço e de dedicação que te levam a esse sítio. Portanto, eu diria que as condições, é claro que nos podem ajudar, não é? É claro que fazem diferença, se nós, talvez até mais na rapidez com que chegamos às coisas, do que propriamente o chegar ou não às coisas. Pode ajudar aqui na questão da rapidez, não é? Porque é diferente se nós já tivermos todas as condições reunidas ou se as tivermos que criar. Mas, por outro lado, o nível de esforço e de dedicação tem que estar lá implícito, porque mesmo que tu tenhas todas as condições, tu podes estar com um nível de inconsciência tão grande e de não teres conhecimento de ti próprio que nem sequer as identificas como oportunidades e como condições. Então elas estão ali e estão-te a passar completamente ao lado, sabes? Mais uma vez, mais do que ter condições é o autoconhecimento e aquilo que depois tu vais fazer com o que está dentro de ti e à tua volta. Eu não sei se respondi. Não, perfeitamente. A Wanda reformulou a pergunta, não é? Quando disse, pronto, quem tem mais opções e mais leques tem de uma forma, tem a vida mais facilitada de uma forma ou de outra, do ponto de vista do equilíbrio mental e emocional. É aí que eu queria chegar. A Wanda respondeu muito bem. Agradeço aí por ter traduzido, reformulado a pergunta antes de responder. Espero ter interpretado bem, foi o que me chegou. Não, foi exatamente o que eu queria saber. E para fechar, Wanda, sim. Pronto, a Wanda tem vários, como disse, o processo do coaching vocacional é dinâmico, não é? Pode ser longo, pode ser curto, pode ser direto, pode ser indireto. Existe aqui um leque, pronto, largo de opções de como é que ele pode se estruturar. Mas quando é que a Wanda, ou quando é que os coaches sentem que estão preparados para seguir? Qual é o indicador de que ele diz, olha, não, agora sim estou renovado, energias renovadas e propósito redefinido? Qual é que é o indicador que os coaches despertam em si para sentirem-se prontos?
Eu adoro estás a utilizar terminologias técnicas, porque é mesmo isso, nós definimos o indicador na sessão. A primeira sessão no processo de coaching, isto porque eu sou coach federada pela Federação Internacional de Coaching e nós temos as competências e temos formas profissionais e ferramentas profissionais para fazermos as nossas sessões. E então na primeira sessão é isso mesmo que o nosso coach, o nosso cliente vai fazer, é definir o seu objetivo e depois definir também os seus indicadores e vamos definir ainda o tempo, ok? Ou seja, tu na primeira sessão tu vais construir aquilo que vai ser a tua meta e depois vamos traçando o plano passo a passo até a pessoa chegar lá. Portanto, nós quando depois eu desenho aqui o processo, nós quando chegamos à última sessão é mesmo isto, é fazer um balanço, olhar e tu em todas as sessões tu vais fazendo uma monitorização, ok? Deste caminho. Portanto, há sempre essa validação em todas as sessões do quão perto estamos de chegar àquele objetivo e o que mais necessitamos de fazer, qual é o próximo passo para lá chegar. Para a pessoa chegar àquele objetivo com aqueles indicadores mensuráveis naquele período de tempo que foi estipulado. Ou seja, isso fica tudo muito claro num acordo de coaching e logo na primeira sessão. Portanto, depois também é claro a forma como se vai, isso também clarifica o próprio processo e a jornada, não é? Depois os passos a dar. É claro que por vezes nós podemos ir trabalhar algo que não estava propriamente claro naquele acordo, mas que vai desbloquear tudo o resto e que contribui para o nosso objetivo. E então nós abraçamos, associamos e integramos isso no nosso processo, ok? Mas que está sempre ligado ao objetivo que foi estabelecido no início. Sempre com os indicadores muito claros e mensuráveis também. Pois, muito interessante, Wanda, muito interessante mesmo. Pois, é tudo que eu tenho para ti, Wanda. Foi uma sessão, eu já chamo de sessão, foi uma gravação, um podcast muito bom, aprendi bastante. Eu sempre tiro notas, então todas as minhas questões foram respondidas. Eu agradeço muito por teres dado aqui o teu tempo. Para terminar, eu quero saber se tens algum ponto para acrescentar antes de fecharmos. Olha, Tarcísio, eu quero deixar aqui a minha disponibilidade, quem necessitar do meu apoio ou quem necessitar, tiver alguma pergunta, alguma questão que se calhar não tenha ficado clara, eu terei todo o gosto em responder e obviamente quero agradecer-te por este convite, porque ao fazer isto eu estou a fazer algo que está alinhado com o meu propósito, que é trabalhar, é ajudar as pessoas através do coaching. E ao ter este tipo de conversas, ter esta oportunidade, tu também estás a ajudar-me a estar alinhada, portanto eu agradeço-te por isso. Quero agradecer-te esta oportunidade, desejo-te o maior sucesso para esta iniciativa que é excelente, tenho a certeza que estás a ajudar muitas pessoas e naquilo que eu puder estou cá sempre, está bem? Pois, não, Wanda, muito obrigado. Pessoal, é tudo que nós temos para hoje. Muito obrigada. Como viram, isso deve ter sido uma demonstração muito pequena daquilo que a Wanda tem para oferecer, então, por favor, estendam essa conversa com a Wanda, seja no Instagram, pure_coaching, no Instagram vou deixar o link em baixo, ou no site purecoaching.pt. É isso mesmo, purecoaching.pt. Purecoaching.pt, sigam a Wanda. Algum outro canal que a Wanda utiliza para disseminar nas redes sociais? Tem também o Facebook, que está como Pure Coaching, e também estamos no YouTube, no canal Pure Coaching, que foi agora acabado de fazer, portanto ainda está muito verdinho, mas que eu acredito também que vai crescer. Pois, não, tudo de bom. A Wanda tem, como dizer, é uma missão, é bom, pronto, eu ouço a voz da Wanda, vejo a fotografia e transmite uma imagem de paz, uma imagem de tranquilidade. Imagino que é assim que os seus coaches se sintam, porque eu vi os depoimentos também, então começa tudo agora a alinhar-se, então parabéns pelo trabalho, sinto que está a ser muito bem feito e pronto, a Wanda de ajudar pessoas a encontrarem o seu propósito, encontrarem a sua vocação, caminho para renovar energias, é um objetivo, uma missão muito nobre, então parabéns por isso também, Wanda. Obrigada pelas tuas palavras e parabéns também pela tua excelente iniciativa, muito sucesso. Obrigado, Wanda. Então, pessoal, tudo que temos para hoje. Obrigado por ficar conosco até ao fim. Como disse, o nosso podcast está em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, Google Podcast e Apple. E também, claro, com o nosso parceiro Rádio Muzangala em muzangala.com. Tudo que tenho para hoje. Obrigado pelo vosso tempo mais uma vez. Wanda? Muito obrigada. Obrigada, foi um gosto. Até já. Tchau.